Boa noite, pessoal do segundo ano. Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, se alimentando bem, né? E cuidando também, né, para não pegar nenhuma gripinha, nada, ficar bem legal e que em breve a gente possa voltar, tá? Agora a prof vai estar passando o conteúdo do segundo ano do ensino médio, que são outras razões trigonométricas, tá? Outras razões trigonométricas é que no link que a prof passou, o primeiro link, ele dá uma revisada sobre a trigonometria no triângulo retângulo, que pega seno, que é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Aqui eu passei tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente, também conhecido como coca, tá? A tangente também pode ser escrita como 1 sobre a cotangente, ou a tangente também pode ser escrita, apesar de que eu esqueci de grifar aqui, a tangente também pode ser escrita como seno dividido pelo cosseno, tá? As razões trigonométricas que nós vamos trabalhar, então, são a tangente. A gente vai usar agora mais nesses exercícios seno sobre cosseno, a tangente. A cotangente, ela é o cosseno sobre o seno. Ou também a cotangente pode ser 1 sobre a tangente de x. Porque assim como a tangente é o inverso da cotangente, a cotangente é o inverso da tangente, uma é o inverso da outra. Vocês vão ver depois nos exercícios, é bem tranquilinho de fazer, tá? Cossecante, o que é cossecante? A cossecante é 1 sobre o seno de x, ou seja, é o inverso do seno de x. A secante é 1 sobre o cosseno de x, ou o inverso do cosseno de x, tá? Aqui ao lado também eu coloquei uma legenda para vocês, TG tangente, cote é cotangente, cossecante é cossecante, né? E sec é secante, tá? São esses que nós vamos ver agora, tranquilo? Então, começando. A gente vai fazer primeiro um exemplo que é secante de 45 graus. O que é a secante? A fórmula da secante, a fórmula da secante é 1 sobre cosseno. Então, é 1 sobre o cosseno de 45 graus, certo? Então, vai ficar 1 sobre cosseno de 45. Olhando a nossa tabelinha amada, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, vai ficar 1 sobre a raiz de 2 sobre 2. O que eu faço quando eu tenho uma fração dividida por outra fração? Repete a primeira e inverte a segunda. Então, vai ficar, quando não tem nada aqui embaixo, lembra que tem 1, né? 1 vezes 2, 2. 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2. Perguntinha. Eu posso ter raiz no denominador? Não, né? Se eu não posso ter raiz no denominador, eu tenho que racionalizar. Então, eu vou racionalizar aqui, multiplicando em cima e embaixo pela raiz de 2. Vai dar 2 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. E a raiz de 4 é 2. Ainda se eu quiser simplificar para ficar mais bonitinho, eu posso cortar o 2 com o 2. A resposta vai ficar só a raiz de 2. Continuando, tá? Agora nós vamos ver a cossecante. Então, ó, o que é secante? A secante é 1 sobre cosseno de 45. Eu vou pegar agora um borrãozinho para mostrar uma outra coisa para vocês. Você pode fazer assim como eu acabei de fazer. Você pode fazer assim como eu acabei de fazer, ou você pode fazer, como é 1 sobre o cosseno, tu já faz 1 sobre qualquer coisa é o inverso daquilo, então tu já pode fazer direto. Ah, é 2 sobre raiz de 2, então já faz o inverso, porque o inverso de raiz de 2 sobre 2 é só o de baixo vai para cima, o de cima vai para baixo, que foi exatamente o que eu fiz aqui. Daí tu já racionaliza direto, vai dar 2 raiz de 2 sobre... raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. A raiz de 4 é 2. Corta o 2 com 2, porque 2 dividido por 2 dá 1. Então, a resposta vai ser só a raiz de 2. Dá para fazer assim direto, ou dá para fazer assim. Aqui eu apliquei os conhecimentos que a gente tem sobre divisão de frações, tá bom? Próxima, cossecante de 120 graus. Cossecante de 120. Primeiro, o que é a cossecante? A cossecante é 1 sobre o seno. 1 sobre o seno de 120. E quanto que é o seno de 120? O seno de 120, vamos para cá. Ó, 120 graus aqui no meu ciclo não tá, mas o 120 tá aqui, ó.
120 graus. O seno de 120 graus eu jogo para cá. Ele é igual ao seno de 60. Opa. E o seno de 60, vou olhar aqui na minha tabelinha, é seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então, vai ficar 1 sobre a raiz de 3 sobre 2. Ah, tenho que inverter. Então, vai ficar 1 sobre 1 vezes 2 sobre raiz de 3. 1 vezes 2, 2. Raiz de 3. Posso ter raiz de 3 no denominador? Não. Vou ter que racionalizar. Multiplica em si. O que é racionalizar? Relembrando esse conteúdo lá do 9º ano. É multiplicar em cima e embaixo pela raiz que está no denominador. Então, vai ficar 2 raiz de 3 sobre raiz de 3 raiz de 3 da raiz de 9. A raiz de 9 é 3. Então, vai dar esse resultado aqui bonitinho. Tranquilo? Cotangente de 60. Cotangente de 60, a cotangente é o inverso da tangente. Ah, a tangente de 60 é raiz de 3. Então, vai ficar, cotangente é 1 sobre a tangente de 60. Então, vai ficar 1 sobre raiz de 3. Posso ter... Ah, deixa eu falar uma coisa, né? Porque aqui todos os exemplos que a prof pegou, teve que racionalizar. Às vezes, não precisa racionalizar, tá? Mas em muitas situações precisa racionalizar. Então, aqui eu vou ter que racionalizar. Da raiz de 3, 1 vezes raiz de 3, dá raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Então, deu raiz de 3 sobre 3. Vamos para o último exemplo, secante de 240. Secante é 1 sobre o cosseno. 1 sobre o cosseno de 240. Opa, 240 está aqui embaixo. O cosseno de 240 eu jogo... O cosseno de 240 eu jogo para cá, ó. 240 a gente sabe que é simétrico de 60. Então, é o cosseno de 60. O cosseno de 60 é 1/2. Então, vai ficar 1 sobre 1/2. Repete a primeira, que é 1 sobre 1, e inverte a segunda. 2 sobre 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 2 dividido por 1 dá 2. Ó, aqui, ó, que legal, não precisou racionalizar. Essa aí é a nossa aula de segunda-feira. É claro que depois eu vou passar uma listinha gostosa de exercícios, tá? Um beijo pra vocês e fiquem com Deus. Confiem em Deus que tudo vai dar certo e vai passar rapidinho, tá? E daqui a pouco a gente vai estar juntinho fazendo um monte de exercício lá na sala de aula, tá? Tchau, tchau. Opa!